textos abertos à ação do tempo estão sujeitos à eterna transformação. Dizia o velho Heráclito lá na Grécia Antiga: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. O que significa? As águas fluem e nós fluímos juntamente com elas. Então os textos funcionais estão abertos à ação do tempo. Ou seja, eles comportam, exigem e propiciam leituras diversas no curso da nossa existência social. Afastemos, portanto, a ideia de textos rígidos. Um texto constitucional que fosse intocável era um texto morto. Diz o filósofo Gadamer que uma palavra que não chega ao outro é uma palavra morta. Um texto constitucional, como um texto qualquer, um texto literário, filosófico ou de qualquer natureza, que não é compreendido por aqueles a quem se destina, é um texto não comunicativo, é uma palavra morta. Então as palavras só servem para nos aproximar e não para nos distanciar. São instrumentos de aproximação, de encontro. Diz esse mesmo filósofo Gadamer que a linguagem é um nosco. É um nosco. Uma linguagem que não seja social não tem função comunicativa, não tem função de integração social. Diz também Gadamer que um texto só fala a quem interroga corretamente. Que aquele que fala uma linguagem que mais ninguém fala, rigorosamente não fala. Se o direito pretende continuar a ser, parece que será até o final dos tempos, algo que interessa a todos, não pode renunciar ao mínimo de compreensibilidade geral. O que significa dizer, os textos normativos são textos para serem compreendidos. Nada mais absurdo que a ideia de uma ordem emanada de uma autoridade dirigida a alguém que não entende a linguagem em que se expressa esta ordem. É preciso, portanto, que esta ordem seja basada numa linguagem inteligível, que esta linguagem chegue ao outro. Terceira observação. Nos sistemas constitucionais contemporâneos, as cortes, como o nosso Supremo Tribunal Federal, por uma necessidade lógica e axiológica, estão situadas no topo e no fecho do sistema. O que significa dizer que compete a estas cortes constitucionais dizer a última palavra sobre o sentido e o alcance das Constituições. Quem diz a última palavra sobre o sentido e o alcance das Constituições é necessariamente uma instância produtora de normas. Porque se o texto constitucional é um texto aberto, e é o mais aberto dos textos jurídicos, pela sua própria posição institucional, é o texto de linguagem mais indeterminada, mais polissêmica, mais plurissignificativa. Se esse texto é um texto receptivo a múltiplas leituras, é necessariamente um texto sujeito a transformações do cotidiano da sua aplicação. Por isso, não nos deve causar surpresa, impacto e mal-estar vermos o Supremo Tribunal Federal ou qualquer tribunal constitucional produzir uma decisão que literalmente não se encontra no texto da Constituição. O texto da Constituição é uma mensagem, é um repositório, diz o ministro Hélio Brau, que é um feixe de possibilidades interpretativas. E esse feixe de possibilidades interpretativas é um feixe que se dirige à sociedade como um todo, e não apenas aos magistrados, e muito menos aos magistrados da jurisdição constitucional. Costuma dizer o professor Peter Hermann que todos nós, enquanto destinatários dos textos constitucionais, somos co-intérpretes ou pré-intérpretes desse texto. Nós temos algo a dizer a respeito desse texto. O que é tanto mais importante, se nós tivermos presente, que parece que a gente esquece, vez por outra, do que significa na Constituição a expressão todo o poder emana do povo. E a gente tem a impressão de que esse poder emana do povo no momento constituinte, depois o povo vai embora para casa e a Constituição fica por aí sozinha, entregue à guarda, à interpretação de meia dúzia de iluminados. Não. A Constituição só pode ser um documento vivo de uma sociedade viva.
Se a nossa sociedade é uma sociedade aberta, se a nossa sociedade é uma sociedade plural, o pluralismo hermenêutico é condição de possibilidade da própria normação constitucional. Se esta Constituição não for interpretada de maneira que todos nós, seus destinatários, nos sintamos partícipes desse texto, nós podemos virar as costas para esse texto e não ter nada mais a ver com ele. A interpretação produzida do texto pelos órgãos oficiais é apenas uma entre as várias interpretações possíveis. Mas essa interpretação produzida pelas cortes constitucionais é uma interpretação terminal, uma interpretação definitiva. E por quê? Porque o sistema precisa se fechar. De uma forma ou de outra, as demandas precisam se encerrar. Nós não podemos viver em estado de perplexidade. Dizia o meu saudoso pai que não se vive em estado de curto-circuito, ou bem iluminados como estamos aqui, ou na escuridão, mas com faíscas não dá para viver, porque as faíscas nos incomodam, nos desestabilizam. O mesmo acontece em relação à leitura e interpretação das Constituições. É preciso que elas tenham um sentido, um alcance, e que esse sentido e que este alcance seja percebido e compartilhado pelos seus destinatários. Então, cada um de nós tem algo a dizer utilmente sobre o sentido da Constituição. Mas precisamos de alguém que dê a palavra final, porque o processo existencial precede o processo jurídico, o processo judicial. Nós é que não podemos viver permanentemente em estado de expectativa, de perplexidade, de dúvida e de insegurança. Mesmo em situações críticas da nossa vida, aquelas situações de aflição, de martírio, de angústia, nós damos graças a Deus quando acabam, de uma forma ou de outra, porque não podemos viver permanentemente nesse estado de angústia, de ansiedade, nesse estado agônico. É preciso, portanto, que alguém dê a última palavra. Conversava há pouco com o desembargador Barnardinho antes de nós iniciarmos essa exposição. Quando se discutiu na Convenção de Filadélfia, nos Estados Unidos, a quem se entregaria a guarda da Constituição, ou a palavra final sobre a Constituição, Hamilton respondeu: aos menos perigosos, aos juízes, porque não tem nem a espada nem a bolsa, não tem como nos sufocar. Aos menos perigosos. Ele não disse aos mais sábios, aos sábios, nem aos mais virtuosos, não. Disse aos menos perigosos. Aqueles que na sociedade estão investidos por nós para nos defender, para nos proteger. Algum de vocês já ouviu falar na ditadura do judiciário, numa ditadura de juízes, numa tortura cometida por juízes, numa execução de um esquadrão da morte de magistrados? Não. É da natureza do juiz não cometer barbaridade. Eles são necessariamente os menos perigosos. E quando fala aqui juiz, não é o juiz no sentido apenas literal da expressão, é a judicatura. E aí se envolve o Ministério Público e a magistratura, porque são entidades, são instituições siamesas. O Ministério Público provoca, o juiz responde. O Judiciário só age provocado, o Ministério Público é provocador. O Executivo é permanente e o Legislativo é intermitente. O Judiciário só age por provocação. É, portanto, necessário que alguém dê a última palavra. E que esse alguém que dê a última palavra seja efetivamente menos perigoso. Dizia o professor Sebastião Solero, um ilustre jurista argentino, que é da natureza do raciocínio jurídico ser duplamente finito. Ele não admite nem o regresso no infinito, nem o progresso no infinito, que é o senianamente se resolve o regresso com a norma fundamental. Nós buscamos o fundamento de validade de uma norma, ela repousa no outro que é anterior e superior, e chega em determinado momento que se opera um corte por uma necessidade de funcionamento